Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa aula de número 52 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o verbo transitivo indireto. E os objetivos para a nossa aula são identificar o verbo transitivo indireto nas orações, né? Que vocês saibam lá achar o verbo que é transitivo indireto. Nós já aprendemos o verbo transitivo direto, o objeto direto, né? E também diferenciar, né, o que é o verbo transitivo direto do indireto, certo? Eu peço que vocês separem o material para a aula, pegue o caderno de português, lápis, caneta, borracha na mão, anotem já o assunto da nossa aula, né, verbos transitivos indiretos, e fiquem com o material à disposição para a gente ir anotando durante o tempo de estudo, bom? Então, ali na aula 51, nós aprendemos o que são as preposições. A prof vai rapidinho relembrar o que é uma preposição, porque nós vamos precisar saber desse conceito a fim de achar o verbo transitivo indireto, tá? Então, o que é uma preposição mesmo? É a palavra, vocês têm anotado lá no caderno, quem anotou, né, da aula 51. É a palavra que vai relacionar dois termos, duas palavras, numa oração, num texto, de modo que o primeiro explica o segundo ou completa o sentido do segundo, né? E aqui nós temos as principais preposições. Quem não anotou lá na aula 51, pode anotar agora na aula 52, lá num quadradinho do caderno, para vocês terem as principais preposições, que nós vamos precisar delas, tá bom? Mas o que é o verbo transitivo indireto, né? Lá na aula 48, nós vimos rapidinho o que é o verbo transitivo indireto, porque lá nós fizemos um apanhado geral dos 3 tipos de verbos transitivos, né? O direto, o indireto e o direto e indireto ao mesmo tempo. E agora nós estamos parando para ver separadamente cada um deles com mais calma, tá? Então, o que é o verbo transitivo indireto? Primeiro, ele é transitivo porque ele precisa de um complemento. Esse verbo necessita de um complemento, o complemento é obrigatório, tá? Mas esse complemento, além dele ser obrigatório para o verbo, obrigatoriamente precisa ter uma preposição, tá? Então, olhe um exemplo. Eu acredito em você. O verbo que nós temos é acredito, né? É o verbo. Percebam que esse verbo precisa de complemento para ele ter sentido. Eu acredito. Mas acredito em quê ou em quem, né? E quando eu digo assim, eu acredito em que ou em quem, vocês percebam que eu coloquei uma preposição, o em, né? Então, o nosso complemento, ele precisou de uma preposição. Por isso, ele é um verbo transitivo indireto. Indiretamente, eu tenho o complemento ligado ao verbo, porque lá a preposição no meio está fazendo essa ponte. Lembram que a preposição serve para ligar dois elementos? Então, é o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho uma ligação entre o verbo e o complemento através da preposição. Então, anotem lá no caderninho de vocês. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele que precisa de um complemento e neste complemento, obrigatoriamente, eu tenho uma preposição, tá certo? Se for preciso, pausa o vídeo, faz a anotação e continua a aula, tá bom? Vejam alguns exemplos que a prof trouxe para vocês. O mundo precisa de mim. Precisa é o verbo. O mundo precisa do quê ou de quem, né? Olhem só que de novo eu coloquei a preposição, o de. Então, este complemento aqui, ele prova para mim que este verbo precisa é um verbo transitivo indireto. Indiretamente, eu tenho uma ligação entre o verbo e o complemento através da preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo indireto. Outro exemplo. Meu filho obedeceu às
regras. Observem que esse as tem um acento aqui, ó, que se chama crase. É pro ladinho de cá, ó, não é um acento agudo, tá? Por quê? Porque eu obedeço a alguém. Lembram das preposições essenciais? O a é uma delas, né? Uma preposição essencial, uma das principais preposições. Eu obedeço a alguém, ou obedeço a alguma regra, a alguma lei. Aqui teria um a, né? Obrigatoriamente. E a palavrinha regras é uma palavra feminina, as regras, né? Então, portanto, eu precisei colocar o acento indicador de crase, porque esse acento indica que eu tive uma união aqui, de uma preposição, não obedeço a alguém ou a alguma coisa, né? E o as, que é o indicador de gênero e de plural da palavrinha regras, ok? Portanto, eu tenho novamente o obedeceu classificado como verbo transitivo indireto. Indiretamente, ele está ligado ao seu complemento através da preposição. Mais 2 exemplos. O professor concordou com as propostas. Olha o com aqui, formando o complemento. E esse com é uma preposição. Se eu tirar esse com daqui, ele não tem função. Qual é a função dele? Fazer a união, né, desse verbo ao seu complemento. Por isso que o verbo concordou é um verbo transitivo direto e transitivo e indireto. Ele precisou do complemento, tá? Com uma preposição. Mais um exemplo. Lembra do que te falei? Lembra é o verbo, né? Precisa de complemento. Lembra do quê? Ou lembra de quem? Lembra que nós vimos que o do é uma contração de mais o? Sofreu perda fonética lá na aula 51, né? Então, esse do aqui é uma preposição. Esse do está servindo para fazer a união entre o complemento e o verbo lembra. Portanto, o verbo lembra é um verbo transitivo indireto, tá? O complemento dele, que é obrigatório, né? Possui uma preposição e formada por contração ainda, né? Se a gente for detalhar tudo que a gente precisa saber do do, tá? Mais um exemplo. Crianças gostam de brinquedos, né? Verbo gostam. Percebam que o verbo precisa de complemento. Crianças gostam do quê ou de quem, né? Do quê? De brinquedos ou de alguém. Esse de é uma preposição. Portanto, eu tenho um verbo transitivo indireto. Indiretamente, o verbo está ligado ao seu complemento através da preposição de, tá certo? E agora, eu trouxe uma tirinha para vocês olharem aqui e me dizerem aonde é que eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, pausa um pouquinho o vídeo e tentem achar onde é que está o verbo transitivo indireto. Então, olha só o que está acontecendo. Levanta, ó o cachorrinho, senta, levanta, ó o cachorrinho. E olha o que aconteceu na última cena, o inesperado. Quer decidir, olha coitadinho do vovô, estou falando com o cachorro, vovô. O vovô achou que era com ele, né? Ele que estava levantando e sentando o tempo todo. E nem era com ele. Tadinho, né? Tá todo suado aqui, né? De fazer os exercícios, ficar sentando e levantando. E agora, onde é que eu tenho um verbo transitivo indireto? Aonde eu tenho um verbo que precisa de complemento e que nesse complemento tem uma preposição? Conseguem achar? Aqui na última fala. Estou falando com o cachorro, vovô. Aonde está o verbo falando? Estou falando. Mas estou falando com quem ou do que, né? Percebam que mesmo que eu tenha duas opções, falando com quem ou do que, nos dois casos eu tenho uma preposição, o com ou o do, né? Neste caso aqui, eu tenho um verbo transitivo indireto, porque o complemento com o cachorro, vovô, tem uma preposição, a preposição com, certo? Então, se eu tenho que achar um verbo transitivo indireto nessa tirinha, aonde ele está? Aqui na última fala, né? Falando.
E aqui a prof deixou a frase dividida, né, com cada termo em destaque. Falando é o verbo, no caso um verbo transitivo indireto, com o cachorro, ó, inteirinha essa parte, ó, é o complemento, e nesta parte que compõe o complemento, eu tenho uma preposição, que é o com, que eu deixei em azul, tá certo? Bem fácil de identificar o que é cada parte aqui, né? Então, resumindo, pessoal, o que são verbos transitivos indiretos? São aqueles verbos que precisam de um complemento, a fim de terem sentido completo, e neste complemento, obrigatoriamente, eu tenho uma preposição, né? E o que é uma preposição? São os elementos que ligam duas palavras, estabelecendo uma relação de sentido, de explicação, de dependência entre elas, ok? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Fica sempre a recomendação que vocês façam atividades sobre esse tema, tá certo? E a gente se vê numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.